Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento de oração eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Coloco minha família, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, assim como eu coloco também a você que está assistindo esse vídeo, a sua vida, a sua família, tudo o que você é, tudo que faz parte da sua vida aqui, aos pés da cruz de Jesus. E pedimos que o Senhor derrame o seu sangue preciosíssimo sobre nós, para nos purificar, para nos perdoar, para nos santificar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida. E consagramos todo este momento que nós vamos ter hoje, nessa primeira formação por vídeo, esse blog Vou Nessa Direção, aos pés da Virgem Maria, no seu coração imaculado. Que Nossa Senhora interceda por nós, interceda pela nossa caminhada e nos leve à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então seja bem-vindo, você que está nos visitando pela primeira vez, você que já nos acompanha há algum tempo, e por inspiração de Deus vamos estar aqui também nas formações, nas direções, através dos vídeos. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos nossos corações. Que a graça de Deus venha reinar sobre as nossas vidas. E que a comunhão do Espírito Santo encha o nosso ser da sua presença. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar com vocês sobre os efeitos da graça de Deus. O que a graça de Deus faz nas nossas vidas? O que Deus e a sua graça operam no nosso coração, na nossa história, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, em tudo em nós. Então, nós vamos começar aqui com a carta de São Paulo, da sua epístola a Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Paulo, falando para o seu filho na fé Tito, reflete sobre a graça de Deus, que é a fonte de salvação para todos os homens. O que é a graça de Deus? Como a graça de Deus se manifesta? Do seu desígnio de bondade infinito, Deus olha do alto dos céus para a humanidade e Ele quer que a humanidade volte-se para Ele. Porque esse é o único jeito, esse é o único meio, é o único modo da gente ser feliz de verdade. Esse é o único sentido da vida. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então Deus vendo o homem que se fechou para Ele, Deus vendo o homem que se
olhou para dentro de si mesmo e se colocou no centro do universo, a partir do antropocentrismo, onde Deus não ocupava mais o centro do universo, não ocupava mais o centro da vida, não ocupava mais o centro da sociedade, e cada vez mais antropocentrismo, antropocentrismo, antropocentrismo. O homem está no centro do universo, o homem é o senhor de si mesmo, o homem é o senhor da história, o homem é o senhor da sua vida, o homem é que dá felicidade para o homem busca felicidade, o homem busca satisfação, o homem busca o seu prazer, o homem busca a sua alegria, o homem busca o seu jeito de viver centrado nele mesmo. E Deus olha do alto dos céus e vê essa humanidade carente, mesquinha, hipócrita, impiedosa, que não se preocupa com ninguém mais. Cada vez mais que o homem se deixa levar pelos seus instintos humanos, naturais, cada vez mais ele se fecha em si mesmo, cada vez mais ele é egoísta. Você pode ver isso na sociedade, uma sociedade que cada vez mais quer promover a pessoa humana, mas ao mesmo tempo não promove o ser humano, não promove, cada vez mais diminui a dignidade da pessoa humana e eleva aquilo que ela pode oferecer. Ou seja, você não vale pelo aquilo que você é, você vale por aquilo que você pode oferecer. Então, as mulheres, se elas têm um corpo bonito, elas têm que mostrar o corpo, porque é a única coisa que elas têm. Os homens, se eles têm lá o seu corpo bonito, têm seu dinheiro, eles têm que mostrar, porque a sociedade vive de aparências. Esse é o hedonismo. Enquanto que Deus, como diz no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, vê o coração. E porque ele vê o coração, ele olha para o coração dessa humanidade carente, angustiada, triste, mesquinha, fechada, egoísta, e ele quer resgatar o homem. Ele quer tirar o homem dessa condição que o pecado original deixou. E ele quer elevar pela graça, quer salvar o homem do pecado. Muitas pessoas hoje em dia não acreditam mais que existe pecado. Quanto mais o ser humano evolui, quanto mais o homem ocupa o centro do universo, quanto mais evolucionismo, menos espiritualidade, menos Deus. É uma visão tão pejorativa e tão negativa de Deus, que é como se Deus fosse o causador do caos e o homem vem para restaurar, quando na realidade é a graça de Deus que vem agir na minha e na sua vida para restaurar a nossa dignidade. Nós que, levados por nossos próprios instintos, com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, não conseguimos fazer nada. A única coisa que nós conseguimos fazer é pecar. Então, meu irmão, eu convido você que está me assistindo a se abrir à graça de Deus, a deixar que a graça de Deus se manifeste na sua vida para te salvar de você mesmo, para te salvar do pecado. Essa graça de salvação de Deus vem nos ensinar a renunciar a toda a impiedade, a toda a imundícia, a toda a paixão mundana e a viver nesse mundo com sobriedade, justiça e piedade. Nós precisamos permitir que a graça de Deus haja nas nossas vidas. Quantas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, a única preocupação que tem são os problemas sociais. O único empenho da pessoa, o único empenho dessa elite que comanda, que quer dar ordens, é aspecto social, nunca olha para o lado espiritual. Quer resolver os problemas da pobreza, quer resolver os problemas da fome, quer resolver o problema da guerra, mas não quer resolver o problema das almas que estão se perdendo e indo para o inferno, porque a graça de Deus quis depender de nós. Deus, uma vez que Ele manifesta a sua graça na minha vida, Ele me chama a ser um instrumento dessa graça na vida dos outros também. Então, eu e você muitas vezes somos os problemas. Está escrito na carta de São Tiago, no capítulo 4, que o julgamento começará pela casa de Deus. Então, eu e você somos os primeiros. A graça de Deus se manifestou nas nossas vidas e nós somos responsáveis para que essa graça se manifeste na vida dos outros também. Mas esse não é o tema
central dessa formação que eu quero partilhar com vocês. E tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero ler também com vocês, nessa carta de Tiago aqui no capítulo 4, que São Paulo explica as más paixões, que é isso que nós estamos refletindo. A graça de Deus vem nos ensinar a renunciar à iniquidade, às paixões mundanas, às más paixões. Então ele começa dizendo no capítulo 4, no versículo 1, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerras, não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Aqui é a realidade. Ainda quando as pessoas acreditam em Deus, não colocam Deus no centro muitas vezes, porque elas usam Deus para obter o prazer, usam Deus para obter algum bem material, e muitos que acreditam nessa teologia maligna da prosperidade acreditam que pode usar Deus para obter bens materiais. Então, se Deus não me dá uma casa, se Deus não me dá um trabalho que eu possa ganhar 30 mil por mês, se Deus não me dá condição de luxo de vida, e eu não acredito em Deus. Mas que hipocrisia do inferno. Essa palavra de Tiago aqui é para você, meu irmão. Você que gosta tanto de promover a teologia da prosperidade, isso daqui é para combater você. A palavra do apóstolo, primo de Jesus. Pedis e não recebeis porque pedis maus, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, esse é o ponto central que eu queria falar com vocês aqui. Todo aquele que se constitui amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. São Tomás de Aquino dizia que quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se afasta do mundo. Quanto mais ele se aproxima do mundo, ele se afasta de Deus. Então é uma escolha que nós temos que fazer. Você que já experimentou a graça de Deus na sua vida, essa graça que já te ensinou a renunciar ao pecado, você que já aceitou Jesus, como está escrito na carta de São Paulo aos Romanos: se crerdes em vosso coração e professardes com a tua boca que Jesus é o Senhor, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Você que já professou a fé em Jesus, você que já teve uma experiência com Deus, você que já teve a graça de Deus manifestada na sua vida, você que já foi lavado pelo sangue de Jesus, você que já teve uma caminhada, que está na sua caminhada, ou você ainda que nem começou a sua caminhada, você que ainda nem ouviu falar de Jesus, saiba que tem um Deus que olha do alto do céu, Ele olha o seu coração, Ele vê a sua sede, a sua insatisfação com o mundo, a sua insatisfação, Ele vê até a sua boa vontade, e às vezes você que está aí querendo resolver os problemas sociais, querendo acabar com essas coisas, olha para dentro de você, olha o mais íntimo do seu ser, deixa Deus te tocar agora. Deixa a graça de Deus se manifestar na sua vida, mais uma vez. Deixa a graça de Deus renovar o seu coração. Deixa a graça de Deus encher você de uma forma que você nunca experimentou antes. E se volte para Deus. Não seja o centro do universo, não seja o centro da sua própria vida, não seja o Senhor da sua história. Deixe que Jesus seja. Coloque hoje na igreja católica, domingo, nós proclamamos Jesus Rei do Universo. Deixe que Ele seja o rei, que Ele governe com cetro de ferro, com glória. Deixe Ele entrar no seu coração. Ele que está aí, como está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Eis que tua porta e bato, se você abre a sua porta, entrarei e serei contigo, mas se não abrir, eu não entrarei. Deixe Ele entrar e ser o rei da sua vida. Nesse momento, abra o seu coração para Jesus. Você que até hoje tem se feito amigo do mundo e tem
Você que tem aí tentado evangelizar de uma forma nova, para falar com a juventude, tem sido amigo das modas do mundo, das máximas do mundo, do jeito de ser do mundo. Você que até hoje tem aceitado aquilo que o mundo diz que tem que ser o seu jeito de ser, que essas coisas da Bíblia não tem que ser levado tanto a sério, que as coisas da igreja são coisas do passado. Você que aí acha que você está fazendo bem, sendo desse jeito agradável ao mundo, para atrair jovens para Deus, porque quantas pessoas dizem isso, né? Então vamos cantar aqui um rap católico, vamos fazer um funk católico, vamos fazer uma balada cristã para atrair a juventude, para falar do jeito que eles entendem. Não, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, gente, pelo amor de Deus. Não é do jeito do mundo, usando a linguagem do mundo, se vestindo como as pessoas do mundo, para agradar o mundo, que a gente vai trazer pessoas para Deus. É fazendo do jeito que Deus quer. E isso é muito para vocês aí que são modernistas, vocês que gostam de fazer bagunça na liturgia da missa, vocês que gostam de fazer uma zona na igreja, pensando que a igreja é a casa da mãe Joana, vocês estão muito errados. O que vai fazer um jovem se encontrar com Deus, uma pessoa que não conhece a Deus se encontrar com Deus, é a graça de Deus, é a manifestação da graça de Deus que vai ajudar a pessoa a renunciar à iniquidade, a renunciar às más paixões, a aprender a rezar. Porque a gente não sabe rezar quando a gente é o centro da nossa própria vida. Enquanto Deus não ocupar o centro do seu coração, enquanto Jesus não ser o Senhor da sua história, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, enquanto você não der liberdade para Ele, para agir, para fazer o que Ele quiser, você não vai saber o que é rezar de verdade. Então, nós temos que parar de ser amigos do mundo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Nós temos que parar de ser amigos do mundo. Não é parar de ser amigo das pessoas, é amigo do mundo. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós fizemos uma opção de seguir o caminho estreito. Nós aceitamos a nossa cruz e dissemos: Senhor, eu vou te seguir até o último dia, até o último respirar aqui nessa terra. E esse caminho de cruz não pode compactuar com as máximas do mundo. A gente tem que renunciar com essa ideia protestantizada do inferno de bem-estar. Seguir Jesus não é bem-estar. Seguir Jesus não é caminho de rosas. Seguir Jesus é caminho de cruz, é o mesmo caminho que ele seguiu, é carregar a nossa cruz, é sofrer, é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E aqui vem aquela frase de São João Paulo II, que tantos de vocês aí gostam: santo não é quem não erra, santo é pecador que se levanta toda vez que cai. Então, meus irmãos, a gente tem que parar com essa ideia maluca de querer se adaptar ao mundo. A gente tem que se converter. O que é conversão? É mudar a via que a gente estava seguindo. Então, até hoje, eu e você estávamos seguindo aqui a via de Cristo, mas mais ou menos adaptada, adocicada com o caminho do mundo, porque a gente pensa: não, ou é assim, ou não tem como seguir Jesus hoje em dia, ou é assim, ou eu vou desistir, eu vou abandonar tudo. A gente tem que se converter, a gente tem que criar vergonha na cara, a gente tem que parar de ser, querer jogar, brincar com Deus. Está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem planta, isso mesmo ele colherá. Então, a gente só está colhendo aquilo que a gente está plantando, a gente está plantando uma vida espiritual fraca, a gente está plantando uma vida espiritual mesquinha, a gente não se aprofunda realmente nas coisas de Deus, a gente não permite que a graça de Deus tome conta de todo o nosso ser. Muitas pessoas aí se contentam com pouco, eles têm uma experiência com Jesus, eles abandonam o pecado, mas depois eles voltam, eles caem, levanta, vai levando a vida em banho-maria,
Que é isso, gente? Tá na hora da gente ser avivado pelo poder de Deus. Tá na hora da gente deixar Deus transformar a nossa vida por completo. Tá na hora da gente permitir que a graça de Deus transforme e toque o nosso consciente, subconsciente, inconsciente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nossas emoções, nossas sensações, nossos sentimentos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, o nosso passado, aquilo que ainda nos prende ao passado. Que a graça de Deus venha tocar todo o nosso ser, venha nos libertar do pecado, venha cortar as correntes, as cordas, qualquer armadilha do demônio na nossa vida para nos fazer permanecer escravo do pecado. Que a graça de Deus venha nesse tempo propício nos libertar. Eu peço agora pelo poder da cruz, que o sangue de Jesus que nós clamamos aqui no começo dessa formação venha nos lavar, venha tocar todo o nosso ser, todo o nosso entender, todo o nosso sentir. Que a graça de Deus venha transbordar em nós agora. Nós clamamos pelo poder da Tua palavra, Senhor, para que não sejamos mais amigos do mundo, para que não andemos conforme a moda, mas andemos conforme o Teu Espírito, Senhor. Porque está escrito na Tua palavra, em 1 Coríntios capítulo 2, Senhor, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual pondera tudo pelo Espírito. É assim que nós queremos ser, Senhor. É assim que nós desejamos, é assim que nós clamamos, é assim que nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, aquela mulher espiritual que derrotou Satanás, pisou na cabeça da serpente. Nós queremos ser exemplo de Maria, servos, Senhor, escravos. Liberta-nos de todo espírito de líder, Senhor, de achar que nós somos alguma coisa, de que nós valemos mais. Senhor, nós fazemos uma coisinha e já achamos que somos merecedores da Tua graça. Nós não somos, vamos ser sempre indignos, mas a Tua graça nos transforma e vem nos transformar nesse momento, Senhor. Vem nos ajudar a nos libertar de todo espírito do mundo, Senhor. Vem nos ajudar a nos libertar de toda a escravidão do mundo, de toda a paixão. Vem nos ajudar a viver com sobriedade. Quantos de nós, Senhor, para viver contigo, precisamos de momentos de euforia, momentos de experiências místicas contigo, Senhor. Vem nos libertar desse emocionalismo protestante que domina nossas vidas muitas vezes, Senhor. Vem nos dar uma fé edificada na rocha que é Cristo. Vem nos dar fé viva, Senhor. Toca todo o nosso ser agora. Toca esses meus irmãos, essas minhas irmãs que estão me assistindo, aqueles que querem seguir nessa direção, aqueles que estão clamando, Senhor, como ovelhas sem pastor, que estão querendo ouvir a Tua voz, mas não conseguem, Senhor. Vem nos guiar no Teu caminho, na Tua justiça, na Tua verdade, nas Tuas veredas. Queremos, Senhor, a experiência que Paulo teve agora. Nós aqui, tanto orgulhosos, Senhor, achamos que sabemos de qualquer coisa, mas não sabemos de nada, Senhor. Nós aqui que achamos que Te conhecemos, mas precisamos de uma experiência nova. Nós que aqui, Jesus, pregamos sobre o Teu nome, mas muitas vezes vamos ser como aqueles que chegam e batem na porta depois que deixaram a lamparina apagar, porque não sustentaram o fogo, porque não tiveram reserva do óleo da Tua unção, Senhor. Eu preguei no Teu nome, Jesus, e o Senhor vai falar: eu não Te conheço. Vem nos dar uma experiência nova agora, Jesus. Pelo poder da Tua cruz, pela intercessão da Virgem Maria, pelo poder da Tua palavra, pela autoridade da Tua igreja, pela comunhão com os santos, com os anjos do mundo. Porque lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Pela intercessão de São Paulo, Senhor. Terminando essa formação de hoje, eu quero pedir que a Tua graça possa abrir os nossos olhos para a realidade de quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor nos amou entregando o Seu Filho para morrer por nós na cruz, de tudo o que o Senhor fez por nós, de toda a nossa experiência já que tivemos na Tua presença, de tudo o que passou na nossa vida, Senhor. Vem renovar agora e tocar o mais íntimo de nós. Vem tocar o mais íntimo do nosso ser. Vem tocar o mais íntimo do nosso coração. E
faz com que essa palavra seja realidade na nossa vida. Na verdade, julgo como perda todas as coisas do mundo, toda moda, todo jeito de agradar ao mundo, de falar a linguagem do mundo. Queremos falar a linguagem do céu, a linguagem do Espírito Santo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele, não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio, Espírito Santo, crava nos nossos corações isso, crava na nossa alma isso, esse anseio profundo, anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão da Virgem Maria. E que nós permaneçamos juntos para seguir e caminhar, seguindo Jesus, nessa direção que Ele nos chama.